Saudações filosóficas, vamos neste vídeo analisar e refletir em torno de um texto de Bernardo Soares, ou Fernando Pessoa, como quisermos, um texto no qual se efetua a distinção entre as manhãs do campo e as manhãs da cidade. E depois faremos uma relação com um certo ensaio de Isaiah Berlin sobre ouriços e raposas. Bom, o texto encontra-se no livro do Desassossego. Nós vamos lê-lo, enfim, a partir de uma folhinha. E então, o que é que diz esse texto? Diz o seguinte: o despertar de uma cidade, seja entre névoa ou de outro modo, é sempre para mim uma coisa mais enternecedora do que o raiar da aurora sobre os campos. Renasce-se muito mais. Há muito mais que esperar. Quando, em vez de só dourar, primeiro de luz obscura, depois de luz úmida, mais tarde de ouro luminoso, as relvas, os relevos dos arbustos, as palmas das mãos das folhas, o sol multiplica os seus possíveis efeitos nas janelas, nos muros, nos telhados. Nas janelas tantos, nos muros cores diferentes, nos telhados tons vários, grande manhã diversa a tantas realidades diversas. Uma aurora no campo faz-me bem, a aurora na cidade bem e mal, e por isso me faz mais que bem. Sim, porque a esperança maior que me traz tem, como todas as esperanças, aquele travo longínquo e saudoso de não ser realidade. A manhã do campo existe, a manhã da cidade promete. Uma faz viver, a outra faz pensar. E eu hei de sempre sentir, como os grandes malditos, que mais vale pensar que viver. Bom, o texto é extraordinário, tem aqui várias sugestões de reflexão, mas vamos começar pelo fim. Quando se diz que uma faz viver, que é a manhã do campo, e a outra faz pensar, ou seja, a manhã da cidade, parece que se estabelece aqui uma dicotomia entre o pensar e o viver. É certo que muitas pessoas dizem que é melhor viver que pensar, outros, como o próprio Fernando Pessoa, dirá que é melhor pensar do que viver, mas esta dicotomia não é feliz, porque pensar não deixa de ser uma forma de vivência, é uma forma de viver. Está claro que no plano da intelectualidade, não é o plano das sensações, mas não deixa de ser uma forma de vivência. Por isso, estabelecer esta dicotomia pode não ser, enfim, o melhor princípio. Até porque quando se diz que uma manhã faz viver, isso também não nega a possibilidade de essa manhã fazer pensar. Dizer que a outra faz pensar, enfim, não nega a possibilidade de ela também fazer viver. Portanto, essa dicotomia talvez seja o ponto mais fraco do texto. E quando no fim se diz, eu hei de sempre sentir, como os grandes malditos, que mais vale pensar que viver, enfim, caímos também na mesma problemática, até porque é usado o verbo sentir. E, portanto, sentir que mais vale pensar que viver é algo um pouco estranho, porque seria algo como dizer sentir que mais vale pensar que sentir, o que gera aqui uma contradição difícil de superar. Depois são aqui referidos os grandes malditos. Enfim, podemos imaginar quem serão esses grandes malditos, talvez os poetas, alguns visionários que sofrem muito por sentir demais e então vivem atormentados de tal modo que preferem a reflexão, preferem o lado intelectual do que esse lado vivencial. Bom, mas vamos agora analisar o resto do texto, começando desde o princípio. Então, o autor começa por confessar a sua preferência pela cidade ao amanhecer, mesmo que ela esteja envolta em névoa. Para ele é sempre algo mais enternecedor, é algo que o comove muito mais do que
a natureza pura e serena do campo. Portanto, aqui parece haver uma ideia que colide com aquela perspectiva romântica de que a natureza é superior à cidade, que devemos regressar à natureza, enfim. Depois, o autor diz-nos que, enfim, a cidade renasce muito mais. O que é que isto significa? Significa que a cidade oferece uma variedade, uma multiplicidade de situações, oferece riqueza, complexidade, expectativa, algo que amanhã do campo não oferece, ou se oferece será em muito menor quantidade, digamos assim. Portanto, a cidade é como que um organismo vivo, um organismo multifacetado, que nos oferece de facto essa multiplicidade de situações. Parece que há sempre qualquer coisa para acontecer, enquanto que no campo isso não se verifica. E então, de seguida diz-se, uma aurora no campo faz-me bem, a aurora na cidade, bem e mal, e por isso me faz mais que bem. Há aqui uma certa ironia quando se diz que a aurora na cidade faz-me bem e mal, e por isso me faz mais que bem. Portanto, se lhe faz mal, já faz mais que bem, embora lhe faça mal. E, portanto, Fernando Pessoa acha que é perfeitamente normal que a cidade lhe desperte estes sentimentos contraditórios, esta ambiguidade, ambiguidade essa que ele valoriza. Portanto, Pessoa valoriza esta experiência complexa e prefere essa complexidade da cidade à simplicidade idílica do campo. Depois vai falar sobre a esperança, diz, porque a esperança maior que me traz tem, como todas as esperanças, aquele travo longínquo e saudoso de não ser realidade. A manhã da cidade traz-lhe essa esperança, essa promessa de vida, esse conjunto de possibilidades, ainda que isso lhe gere uma certa melancolia, porque ainda não é real, mas sabemos que Fernando Pessoa gostava muito desta fusão da realidade e do sonho, ou até da tensão que há entre o sonho e a realidade. Portanto, estas palavras vão ao encontro desse desejo de Pessoa, ou no caso de Bernardo Soares. Depois vem aquela frase central que diz: amanhã do campo existe, amanhã da cidade promete. Trata-se de uma frase que, de algum modo, condensa, duas orientações filosóficas que são, mais ou menos opostas. Uma dessas orientações tende a focar-se na eternidade, no eterno agora, na unidade, na procura de um princípio orientador e de um princípio unificador das coisas. Portanto, seriam essas as filosofias relativas à manhã do campo. E depois há aquelas filosofias que estão mais do lado das manhãs da cidade, que são filosofias mais abertas às possibilidades, à temporalidade, à dispersão, à ausência de um princípio fixo, à ausência de uma redenção até, e portanto são filosofias que nos deixam provavelmente mais insatisfeitos, porque não nos dão garantias tanto cognitivas como práticas, mas que, para todos os efeitos, também acabam por levar a uma aceitação maior da perda e da própria finitude. E então, uma relação que pode ser estabelecida é entre esta frase e o tal ensaio de Isaiah Berlin sobre ouriços e raposas. Nesse ensaio, Isaiah Berlin inspirou-se num verso de um poeta grego chamado Arquíloco,
que disse que a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa muito importante. Então, Isaiah Berlin parte dessa frase para distinguir dois tipos de temperamento intelectual e espiritual que estão presentes ao longo da história da filosofia e da literatura ocidental, mas também nas nossas vidas privadas, e que são, enfim, traduzidos pelo ouriço e pela raposa. Os ouriços, no fundo, são aqueles que veem o mundo através de um princípio unificador, portanto, tendem a organizar a experiência em torno de uma ideia central, e aqui podemos ter como exemplos Platão, Dante, Marx, ao passo que a raposa ou as raposas preferem a multiplicidade, a fragmentação, a possibilidade, interessam-se por muitas coisas, são capazes de mudar de perspectiva, não têm propriamente um centro fixo, não obedecem a uma organização que as pacifique, a uma ideia que as salve, que as redima, e, portanto, aqui encontramos autores como Shakespeare, Montaigne, Joyce, entre outros. Bom, então, o que é que isto tem que ver com a frase de Fernando Pessoa? Fernando Pessoa diz: amanhã do campo existe, amanhã da cidade promete. Portanto, o campo acaba por representar essa unidade que é desejada pelos ouriços. Portanto, representa o ser, a estabilidade, a eternidade, representa, no fundo, uma ideia unificadora e redentora. Uma ideia que, no fundo, organiza toda a experiência e nos dá um certo conforto, uma certa garantia de estabilidade. Já a cidade representa a multiplicidade, o devir, a possibilidade, a fragmentação, a complexidade e, portanto, aquilo que pode ser, não aquilo que é, mas aquilo que pode ser. O campo acaba por ser o mundo do ouriço, enquanto que a cidade é o mundo da raposa. A manhã do campo é a manhã, enfim, da organização, de uma certa coerência, de uma certa redenção, enquanto a manhã da cidade é a manhã do fragmento, da pluralidade, da promessa, da mudança, da expectativa e, portanto, da ausência de uma ideia organizadora. Enfim, Fernando Pessoa, portanto, quando diz que prefere a manhã da cidade, essa manhã que promete, à manhã do campo, acaba por estar a posicionar-se do lado da raposa, portanto, posiciona-se do lado das possibilidades, das contradições, dos sonhos, enfim, em vez do outro lado, que seria o lado da verdade única, universal, estável, organizadora, redentora, que é típica dos ouriços. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.